E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Confessional Podcast. É uma alegria ter você fazendo parte da nossa audiência. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, assista os outros episódios e cortes que nós temos aqui no canal. Com certeza você será edificado. E hoje nós vamos falar de um assunto atual, relevante e que muitas das vezes parece desnecessário. Nós vamos falar sobre discussões na internet. Ronaldo, o que você pode nos dizer sobre esse cenário atual de discussões na internet que nós temos vivido? Com a internet, né, a gente tem, é claro, a possibilidade de muitas coisas boas e ruins. E, sem dúvida, uma das ruins, né, um dos pontos negativos da internet é que ela proporciona dar voz, muitas vezes, a pessoas que não são equilibradas emocionalmente, pessoas que realmente não teriam condições, talvez, de ser dado a ela, né, uma grande atenção pelo que ela fala, porque realmente precisaria depurar mais. E acho que até a gente pode discutir um pouco até mesmo de quais são essas pessoas que têm se colocado, né, nessas discussões, se é uma pessoa que está começando a fé cristã, são pessoas mais maduras, são líderes. Essas coisas talvez valha a pena pensar. Mas o ponto, sem dúvida, é refletir sobre a dimensão que a internet dá a um post, a um Twitter, a um vídeo, alguma coisa nesse sentido, que alguém que em outros momentos, né, em outros lugares da história, né, não teria toda essa projeção, mas hoje ela tem, porque ela tem internet. A internet leva isso para as pessoas e realmente isso termina gerando uma situação, às vezes, até vexatória, discussões que realmente desonram a palavra do Senhor, desonram o nosso Senhor, desonram a igreja e que, sem dúvida, precisariam ser colocadas de lado, diferenças que precisariam ser colocadas de lado. Então, acho que a gente precisa discutir sobre isso em amor. Talvez aí valha a pena, no final, especialmente, a gente ter uma palavra mais pastoral, mas precisamos falar sobre esse assunto. Realmente, Ronaldo, é importante nós pensarmos sobre todo esse atrito que se tem na internet, sobre essas discussões. E levando mais adiante a nossa conversa, o que você pode falar, José? Qual que é a necessidade dos crentes ou por que eles discutem tanto na internet? É preciso falar tudo que se fala hoje? A grande dificuldade, eu acho, Uriel, dos tempos que a gente vive, é porque a internet ela deu voz, né, a todos aqueles que antes não tinham voz. Se você tinha, em períodos anteriores, apenas as opiniões dos líderes, apenas as opiniões daqueles que tinham uma formação, que tinham, de fato... Algum embasamento, né? Isso. Para usar um termo moderno, né, que a gente não gosta muito, né? Já sei. Que tinha um lugar de fala. Né? Essas eram as pessoas que eram chamadas a se posicionar nos mais diversos debates. O problema não, né? A situação que a internet cria é você dar voz a todas aquelas pessoas que muitas vezes querem sair se metendo em assuntos que muitas vezes elas não dominam. Então, essa é a dificuldade. Por quê? Porque você acha que... eu li um livro, por exemplo... eu me lembro quando a gente gravou, por exemplo, com o reverendo Jonas Miranda, e ele falou acho que era do John Frame. John Frame ou era do... esqueci o nome agora, meu Deus do céu. Jay Adams? Do Jay Adams. Ele disse, ele escreveu mais de 160 livros na vida, a gente tem 10 publicados em português, aí a pessoa leu e disse assim, eu entendo 100% de Jay Adams. Uhum. Não, cara... Ou eu discordo, né? Ou eu discordo 100% desse ponto. Cara, você conhece uma pequena parte da obra do Jay Adams, você não é que você não possa dizer nada sobre o Jay Adams, óbvio que você lê 10 livros de uma pessoa, você já... Mas assim, você não é capaz de dizer algo sobre 100% da obra daquele autor. Então a grande dificuldade é todo mundo tem uma opinião sobre tudo. E a internet, você gera um clima onde todos não só têm, como são chamados a ter uma opinião sobre tudo. Muitas vezes você criminaliza, vamos dizer assim, até o não ter uma opinião. Ou ser em cima do muro, ou vamos dizer assim, não, simplesmente eu não quero me posicionar sobre isso. Até isso se torna um erro crasso. Um apelo, né, que se tem. Exato. Né? Porque hoje a gente tem uma defesa de que é necessário sempre responder aquela pergunta do Facebook, né? Que se tem lá. Você está pensando. O que você está fazendo hoje? O que você está pensando hoje? E hoje se vê essa necessidade de comentar. E quando José falava disso, eu me lembrei de outros episódios que nós já gravamos, quando a gente falou que não só lê um livro, mas tem gente que é pior ainda. Tem gente que lê um resumo
que alguém fez de um livro e ele já se acha no direito, já se acha calvinista, já se acha reformado, mas na verdade ainda está deformado, e ele quer esbanjar sua opinião ali, e ele acha que ele pode ir no perfil de alguém comentar discordando, ele pode ir no canal de igreja alguém para discordar, sendo que ele não tem argumento nenhum, ele não estudou o suficiente, ou não pensou o suficiente sobre aquele assunto. Então é sempre bom a gente lembrar disso. A voz que a internet deu para aqueles que não têm autoridade do assunto, mas comentam por achar que são suficientes. É importante a gente pensar também duas coisas. Uma eu vi, né, trazendo o Emílio para o episódio. Se não aparecer, não tá certo. Ele tem pago, né, direitinho. Tá. Publi. E eu estava visitando a CMA e fizeram uma pergunta para ele sobre Apocalipse. E ele parou assim, olhou para a cara do irmão na escola bíblica. Ele disse assim: irmãos, eu adoro dizer que eu não sei. Porque tem pergunta que realmente a gente não vai saber. Uhum. Qual o medo que a gente tem hoje em dia de dizer que não sabe? Sim. E por mais que seja um assunto que a gente tenha estudado, vai ter coisa ali. É tipo assim, pegando o exemplo que quiser, lembrando do reverendo Jonatas, de quantos livros a gente tem acesso de J. Adams, quantos livros já lemos, ou qualquer outro autor. Então a gente pega um autor que escreveu um livro que a gente discorda. Uhum. É tipo assim, a gente pega o livro de Frame sobre liturgia. Então Frame é desconstruído porque a gente não concorda Ser suspecto. com aquele, digamos assim, deslize dele. Frame é um dos maiores teólogos que a gente conhece. Sem dúvida. Deslizou ali. Então, assim, a gente precisa ter a humildade, primeiro, de pensar a respeito do não saber. Sim. E também de não desconstruir porque houve um deslize. Acho que tem um outro aspecto, Rodrigo, dentro dessa ideia da humildade, que é o problema da pessoa considerar a sua opinião como aquela opinião que tem que ser defendida a ferro e fogo. E se, por exemplo, alguém tem uma opinião diferente, essa pessoa está me atacando pessoalmente. O fato dela não concordar com a minha opinião. É, isso. Ela não está nem atacando. É o fato dela não concordar com a minha opinião. Logo, ela quer você morrer. Já é meu inimigo. Isso. Ela é seu inimigo. Então a gente se torna inimigo de alguém por causa de uma discordância. Às vezes é uma discordância importante. Acho que a gente pode até colocar isso daqui a pouco sobre a questão daquilo que é prioritário, daquilo que é secundário. Mas às vezes é uma vírgulazinha. É um detalhe. Mas eu brigo por aquele detalhe tanto quanto eu brigo por uma coisa essencial. E aí mora um problemão. Então a pessoa às vezes vai tratar de forma debochada. Né? Já teve gente falando, por exemplo, de John MacArthur, que é um pastor, sei lá, está com quase 60 anos pastoreando a mesma igreja. Eu nem lembro exatamente quanto, mas tem muito tempo pastoreando a mesma igreja. A igreja que ele, inclusive, é pastor, tem uma faculdade e tudo mais. E teve gente falando, não, ele tá velhinho, tá gagá, ou não sabe o que tá falando. A gente precisava um pouquinho mais devagar com isso aí, né? É interessante isso porque quando a gente para e pensa, se for uma pessoa nova que falou a questão, é porque não tem maturidade. Uhum. Se é uma pessoa de meia idade, você vai tentar desconstruir aquela pessoa. Porque não estudou o suficiente. Porque não estudou o suficiente. Mas se é uma pessoa madura... Tá velho cagado. Ele tá... Então, assim, você vai tentar, digamos assim, desconstruir a pessoa de qualquer maneira. A moral dela, ou a pessoa em si, né, ao invés do argumento, né, muitas vezes. E você entra... O grande problema é que, pelo menos assim, na minha visão, é que você entra... Muitas vezes nós crentes temos entrado nos debates sem algo que, vamos dizer assim, nem sei se existe essa expressão, obviamente eu não devo ter criado ela agora, mas enfim, que algo como uma humildade epistêmica, de dizer assim, não, veja, eu estou entrando aqui no debate, os nossos pressupostos estão aqui, mas isso não quer dizer que absolutamente eu estou certo por qualquer viés. Então você tem que entrar no debate estando disposto a que você saber que você pode estar errado e que você pode ser refutado. O grande problema é que a gente tem entrado muito no espírito do nosso tempo. E o espírito do nosso tempo é entrar em toda a discussão, participar de toda a discussão, mesmo se você tem, uma opinião sólida, embasada, né, e realmente construída a partir de estudo,
sobre determinado tema ou não, né? Uhum. Me preocupa muito que não é só uma questão de discordância, sabe? É o jeito que se discorda. É o ataque. É muito pesado. Eu ia falar sobre isso. A gente remete a mais um episódio que a gente falou aqui sobre redes sociais, internet, Uhum. que a gente falou sobre isso e vale lembrar, bater na mesma tecla de novo. Não é você discordar, é a forma como você discorda. Isso. É a agressividade que você tem com um pastor idoso, ou com alguém de meia idade, ou mesmo com algum jovem que está pregando, está falando sobre aquilo. A gente tem que sempre ter a certeza que tem uma outra pessoa atrás daquela tela, atrás daquele perfil que vai ler. Por mais que ele esteja errado, a Bíblia nos ensina não a ser agressivo na discordância, mas a ensinar a discordar, a mostrar com amor aquilo que a pessoa precisa entender. Então, assim, como você bem disse, não é discordar, não é tentar desconstruir a ideia do outro, mas é bater de forma desnecessária, é esquecendo que tem um ser humano ali com sentimento, pode estar falando tendo um erro teológico, mas não convém a nós batermos dessa forma e muitas das vezes sermos agressivos com palavras. O que eu já li na internet assim, de gente agredindo com palavras de baixo calão, e a pessoa no final, ou no decorrer do texto, se diz cristã, se mostra que tem uma fé em Cristo, mas como ela argumenta, ou melhor, ela nem argumenta, como ela discorda, é uma coisa assim de louco. A internet hoje realmente, como o Matheus disse, as pessoas têm vivido a ferro e fogo como a nossa sociedade tem, que hoje a internet todo mundo tem que ter lugar de fala, né, Matheus? Então, infelizmente, a gente tem vivido assim a ferro e fogo esses tempos de hoje em dia. Uma outra coisa é... Ok, você pode dar a sua opinião. Mas da mesma forma que você pode opinar, a outra pessoa já deu a opinião dela. Então, há o direito de discurso. Mas, além do discurso, a gente fica pairando nessa questão do erro e o acerto, e é como se sempre tivesse erros e acertos. Então, justamente, né? Tem que se opinar em tudo, porque eu encontro erro e acerto em tudo. Era isso que eu estava pensando. Por que todas as vezes que alguém publica alguma coisa na internet, alguém tem que comentar discordando? Entendeu? Uma necessidade, né? Que você tem de uma mostrar que você necessidade discorda. de Ronaldo publicou um texto lá. Aí tem a necessidade de alguém ler, ou nem leu, só pelo título vai lá e bate. O que você está ganhando com isso? Entendeu? Porque no final das contas você entra em discussões, ou você defende alguma coisa, vamos dizer, numa banca, num discurso, num debate político, em qualquer coisa, para mostrar a sua opinião ou aquilo que você está defendendo da melhor forma. Agora, quando você comenta nas redes sociais, você acaba gerando ódio. Que é o que mais tem. Alguém retuita um tweet de alguém só por ódio, aquilo vai virando ódio, uma enxurrada, uma enchente de ódio. O que você ganhou com isso? Em discordar? Um bloco. No final das contas, você vai ganhar um bloco e pronto. Mas eu acredito que a verdade é que isso não é recente, sabe? Se a gente for pensar, essas discussões, elas sempre existiram, elas tinham, é claro, lugares menos escancarados, né, como a internet faz, mas ela existia. Então, pensando aqui, por exemplo, nos seminários, pensando nas igrejas, nas muitas divisões de igrejas que já ocorreram durante a história. Então, entre os crentes, porque a nossa discussão aqui é entre crentes, tá? Isso é importante considerar. A moldura da nossa conversa hoje é pensando nos crentes. E como crentes, a gente tem que refletir que isso não é um fruto cristão. Apesar disso acontecer no nosso seio, disso acontecer entre nós, isso não é um fruto de amor cristão. E, na verdade, nós deveríamos combater isso em amor. Lutar com todas as nossas forças em como não entrar nessas discussões, em como não entrar nessas brigas que muitas e muitas vezes falam muito mais sobre quem eu sou do que exatamente sobre o que eu penso. Exato, porque a dificuldade é que quando você entra numa discussão sem considerar que é uma outra pessoa do lado, você esquece de que o que você está combatendo ou o que você tá falando é sobre o argumento dela, é sobre o que ela tem a dizer e não sobre a pessoa específica. Você não está ali para destruir pessoa A ou para destruir pessoa B. O que você tem a dizer, caso você tenha,
é algo sobre o qual ela está se pronunciando. O que a internet ensina é que quando você está perdendo algum argumento, você já parte pro pessoal, né? Isso. Você defendeu, aí a pessoa fala, relê o texto, você viu? Eu não falei sobre isso, o meu argumento é dessa forma, aí a pessoa, mas você defende fulano, você defende ciclano, você em outra... Aí acaba indo pro pessoal. Sim. E tudo. E um ponto que Ronaldo falou anteriormente, eu acho que agora cabe a gente falar sobre isso, a gente pensando sobre quais discussões se deve entrar, quais problemas se deve entrar, é a gente classificar ou tentar deixar mais claro para quem nos ouve o que é um erro teológico e quando é uma heresia. Porque dependendo do ponto que é aquilo que você vai comentar, você vai contra-argumentar alguém, você tem que ter certeza se aquilo é um erro teológico secundário, então que passa desapercebido, de certa forma não vai afetar outras pessoas, ou se aquilo realmente é uma defesa de uma heresia. Eu me lembro que eu tô nessa de debates teológicos pela internet já tem um tempinho, desde os meus idos lá do Orkut, meus tempos de Orkut, quando visitava as comunidades de debates da internet lá no Orkut. E eu me lembro de uma das coisas que mexia muito comigo nas discussões, é que era mais fácil eu ficar com raiva de alguém que discordasse de algum aspecto, de alguma parte teológica que eu tinha mais predileção, como, por exemplo, predestinação, do que um cara discordar, por exemplo, que Deus existe, né? Então, isso mexia mais comigo. E eu visitava no meu coração naquele tempo, e acho que é importante a gente visitar hoje e pensar sobre isso, é que, sem dúvida, a gente precisa medir a discussão pelas as questões essenciais, as questões secundárias, não exatamente por aquilo que talvez eu goste, mas aquilo que de fato é fundamental na palavra de Deus, aquilo que distingue ou que divide a fé cristã de uma heresia, como você colocou, de alguma coisa fora dos arraiais cristãos. E nesse sentido, portanto, não legitima a ideia de desconstruir, de ofender, mas apenas vai nos dar talvez o impulso de realmente, isso aqui vale a pena eu falar, porque aqui está falando uma coisa realmente que coloca em xeque uma princípio doutrina, fundamental, um princípio fundamental da fé cristã. Mas nem sempre isso é o caso. Nem sempre isso é o caso. Na verdade, na maioria das vezes, não é o caso. Não é o caso. Às vezes é muito mais uma questão minha de querer, talvez, às vezes, mostrar alguma coisa. Isso é um problema. É igual a gente assim, sente em relação a essas páginas, né, que tem calvinismo da depressão, arminianismo da depressão, não sei o que lá, né? Porque parece que elas só ficam instigando essas brigas. O Ronaldo bem disse, às vezes, quando você escuta que Deus não existe, você acaba relevando e fala, não acredito em Deus, então... Agora, quando defende tem um ponto principal da fé sobre, seja predestinação ou qualquer outro, você acaba a ferro e fogo tentando mostrar para aquela pessoa que ela está errada. E o que você mais vê em páginas assim são postagens sobre isso e aquele rio de comentário de pessoas realmente tentando mostrar para o administrador que ele está errado, que predestinação existe, que batismo tem que ser por aspersão, que tem que batizar criança. E você acha que você vai, num argumento de um comentário lá de 600 caracteres, desconstruir a ideia que uma página dessa tem? Você acha que realmente vai mudar a vida de alguém você tentando fazer essa defesa? Mas sabe o que me incomoda mais? Eu não sei, você, Rodrigo, como pastor também, se pensa como eu. É que isso não está restrito aos membros da igreja. Não. Infelizmente, nós temos líderes, pastores, que entram nessas confusões. Às vezes, realmente lideram igrejas, pastoreiam igrejas, mas na internet, o cara é complicado. Então, isso termina levando a situação até mesmo para a vergonha da própria igreja, sabe? Da pessoa e da igreja, né? E eu acho que isso é uma coisa preocupante. Nós estamos ali na internet também representando a Cristo, também como líderes. A gente tem que medir bem o que a gente fala. Eu estava pensando aqui uma coisa anterior a isso, é porque às vezes tem discussões que são relevantes e que são saudáveis para a igreja, tem coisas sérias sendo tratadas. Então a gente
Às vezes a gente vai ter 2 teólogos tratando acerca de uma coisa que é relevante. Mesmo que haja partidarismo. Não, eu vou escolher a coisa A, ou você vai escolher a coisa B. Se a gente for colocar 2 doutrinas aqui, pode ser que o grupo aqui se divida em 2 aqui. Mas ainda assim a gente é irmão. Então, isso para mim é uma questão. E às vezes vai surgir pessoas arrumando briga por conta do simples partidarismo. Eu sou de Paulo e você é de Apolo. Tem esse tipo de problema. Isso para mim é uma questão, né? Você acabou falando da questão da liderança fazendo isso. E aí já chegaram até a me perguntar por que você normalmente não comenta a respeito desse tipo de coisa. Eu acho que uma coisa a se pensar é o seguinte: tem pessoas que têm o zelo para fazer isso. E tem pessoas que sabem comentar isso de maneira séria, sem arrumar a treta e o vulto que muitas vezes a gente acaba visualizando. Porque nem sempre é necessário fazer um vídeo de resposta de alguma treta ou de algum problema que surge na internet, né? Sim. E comentando, né? Pois é. Então, para mim, tem pessoas que têm essa capacidade. Nem todo mundo vai ter. Isso é uma questão. Uma outra questão que a gente fica se perguntando é por que algumas pessoas vão entrar nesse tipo de problemática. Porque sempre tem que entrar. Parece que gosta, né? Parece que gosta. E aí a gente fica se questionando como a igreja tem visualizado esse tipo de gente. Porque eu acho que a dificuldade é do contraponto, sabe, Rodrigo? Eu acho que quando a gente olha principalmente para como o próprio Senhor Jesus, por exemplo, enfrentou algumas discussões teológicas, por exemplo, que estavam restritas ao tempo dele, e quando você olha, por exemplo, eu me lembro de Isaías 50, né, que fala ali de que Deus dá ao servo sofredor, né, que é Cristo, a língua de erudito para que ele diga boa palavra ao cansado. E aí você olha assim, caramba, mas os líderes que são os pastores, né, da igreja, os presbíteros, ou seja, aquela liderança que estão ali cuidando do rebanho de Cristo, estão entrando nas discussões sem falar boas palavras aos cansados. Pelo contrário, eles estão colocando mais fardo sobre os cansados, ou eles estão maltratando os cansados, ao invés de ser aquele que chega com uma palavra de graça, que chega com uma palavra de assim, a gente discorda, mas a gente não discorda do que é essencial. Óbvio que é a discussão que acho que a gente vai entrar mais para frente, inevitavelmente, nesse assunto, né, do que é essencial, do que não é essencial, que de fato a gente faça uma defesa enfática do Evangelho, mas a gente tem que lembrar, principalmente para aqueles que se colocam como lideranças da Igreja de Cristo, de forma natural, né, por serem, vamos dizer assim, um pastor de igreja, um presbítero, ou aqueles que têm uma proeminência na internet, eles têm que lembrar de que o nosso modelo de liderança, o nosso modelo de porte, né, frente às pessoas, né, que naquela época, naturalmente, do Senhor Jesus era de um contexto específico, e hoje, para nós, passa por um contexto de internet, de certa forma, tem que ser uma língua de erudito, mas não para arrogar sabedoria e despejar conhecimento, mas sim de dizer uma boa palavra àquele que está cansado. Se eu puder fazer um acréscimo ao que o Matheus falou, um ponto é você ser apenas alguém para confundir mais ainda aqueles que estão ali. Porque, querendo ou não, tem gente que entra em vídeo, entra em texto, só para ler os comentários. Então, no lugar de você ser uma voz que está defendendo, você está achando que está defendendo a sua teologia, o seu ponto, mas você está só confundindo os leigos, entendeu? Aquele que não tem tanto aprofundamento teológico, conhecimento bíblico, não tem tanto conhecimento de teologia bíblica ou teologia sistemática, você acaba confundindo mais ele na sua tentativa de defender com seu argumento. Sim. Eu acho que o grande ponto, se a gente pudesse resumir nossa discussão toda, ou talvez os 2 pontos que resumem a nossa discussão, é o conteúdo e a forma. E nesse sentido, portanto, a gente precisa pensar, né, o conteúdo. A Bíblia, a Sagrada Escritura, ela revela com clareza algumas doutrinas que são o fundamento da fé cristã. O Senhor Jesus Cristo, como a segunda pessoa da Trindade, aquele que veio, encarnou, morreu e ressuscitou, pagando a Deus, o Pai, toda a dívida que nos era cara e que nós estávamos sendo levados para a condenação, e por isso, através dele, do seu sacrifício e do seu amor, nós temos a redenção, a justificação, a salvação. Isso é o fundamento, esse é o básico.
Se você não caminha dessa forma, então aí a gente já realmente não tem como andar junto, de fato. Mas aí vem a discussão. O batismo é imersão? É aspersão? A discussão mas a igreja tem que ter cadeira de plástico ou banco? Parede preta ou branca? Isso, exatamente. Aí, não, é parede preta porque senão a confusão. Não, tem que ser branca porque... E aí você cria realmente um espantalho, né, que é o falácio do espantalho, né? Para aqueles que nunca pegaram essa falácia, né, falácio do espantalho, é você resumir a ideia de alguém de forma errada, a fim de você refutar essa ideia que você mesmo resumiu e ela equivocada, você obviamente não está falando da ideia da pessoa. Então, isso gera realmente conflitos, isso gera uma dissensão, isso gera uma confusão. Então, a gente precisa fazer a diferenciação fundamental daquilo que realmente vale a pena o esforço de uma discussão mais ferrenha e aquela que talvez nem vale a pena um comentário, daquela que nem vale a pena você entrar no mérito da discussão. Então, estamos falando de conteúdo. E de forma, por outro lado, a gente tem que se basear naquilo que as Sagradas Escrituras falam, por exemplo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, e eu peço aqui para fazer a leitura, que diz assim, versículo 14. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Aí está o fundamento, aí está o conteúdo. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Acho que, enquanto forma, a gente tem que pensar nisso aqui. Nós somos chamados a agir com mansidão e temor, com boa consciência, a fim de que nós não envergonhemos o conteúdo que nós estamos defendendo, mesmo quando ele é essencial. Sim, sim. Eu lembro, Ronaldo, de uma palestra, que eu acho que eu até já mencionei alguma coisa dessa palestra aqui, que eu gosto muito, né, que é uma palestra do pastor Davi Charles Gomes, que ele está falando, acho que é uma apologética trinitária, reformada, enfim, eu não lembro bem o termo, numa conferência do JMC, e aí eu me lembro bem que ele fala numa parte, eu não lembro as palavras, né, mas enfim, parafraseando, que você ganha a discussão quando você apresenta o melhor argumento, mas você ganha o coração quando você abre os ouvidos das pessoas a ouvir o que Deus tem a dizer sobre... Eu não falo exatamente isso, mas eu acho que esse é o grande ponto. O nosso ponto, enquanto a gente está discutindo, quando a gente está tentando, né, refutar algum argumento, ele não está em ganhar o argumento por ganhar. O nosso objetivo nunca foi esse. O nosso objetivo, como você bem leu, né, nesse texto, né, é de dar a razão da nossa fé, de dizer por que nós cremos no que nós cremos, mas isso sempre com mansidão, com temor, né, santificando a Cristo como o Senhor do nosso coração, para que as nossas palavras não sejam como aguilhões, não sejam como uma forma de atacar o outro, mas sim uma forma de, amorosamente, de uma forma pactual, expor a doutrina daquilo que a gente acredita que a Escritura claramente ou logicamente deduzida expõe. Parece que não existe aquele versículo na Bíblia, né? A palavra branda acalma o furor. Só existe furor. Isso. Só resta isso, né? Só resta pancadaria. Não é um dia de fúria, não. São tempos de fúria. Isso. Acho que a gente precisa voltar para os princípios do amor, né? Zé falou de reverendo Davi Charles, e acho que uma das últimas vezes que ele veio a Recife para a conferência do Núcleo Altúzios, ele disse uma coisa que me impactou muito e eu até salvei. Ele disse o seguinte: existem 3 faces da apologética. E aí ele diz o seguinte: conquistar corações, proteger as ovelhas e desafiar o mundo. Ao meu ver, a gente não tem feito nenhuma dessas 3 coisas.
a gente não tem conquistado os corações, a gente não tem protegido as ovelhas e muito menos desafiado o mundo. Ou seja, é uma briga interna que só envergonha o evangelho. Parece que é uma briga por status, né? Nessa cultura do like, da visualização, dos inscritos, da quantidade de seguidores, o que a gente vê é totalmente o oposto disso que Davi falou. É só realmente a briga para estar no hype, né? A motivação é outra. A motivação é totalmente contrário ao que as escrituras nos ensinam e que nesse mundo que a gente tem vivido de ideologias, de pensamento opostos às doutrinas cristãs, a gente está indo junto. Sim. Buscando status, buscando ser o pastor da internet, o teólogo da internet. E não é isso. Se para eu conseguir os likes, né, os comentários, os seguidores que eu preciso, né, para me manter aí de algum jeito, então eu não me importo o que eu vou fazer com a pessoa. Né? Então eu pego alguém, eu ponho o vídeo dela, eu refuto, eu bato, eu mostro que essa pessoa é ignorante, eu que sei, eu que faço. E muitas vezes, inclusive, de forma bem injusta. Eu já vi algumas vezes, por exemplo, citando aqui uma pessoa que a gente tem um respeito, por exemplo, o pastor Paulo Júnior, que tem, né, umas... É um homem muito famoso, né, nos seus vídeos. Tem alcance. Um alcance muito forte. Então, pega lá, faz um recorte de um vídeo dele. Tira de contexto. Tira do contexto, meu amigo. Aí você bate até não sobrar mais nada. Então fica fácil fazer isso. Mas vai conversar com ele na mesa. Chama o cara para bater um papo. Tudo bem, não é tão acessível. Mas tenta fazer um negócio de uma forma mais branda, mais em amor. Mas não, é só na ironia, é só na pancadaria, é só o Twitterzinho, é um videozinho de 2-3 minutos para bater. E no final das contas o interesse é like. E o quanto isso faz mal à igreja. Porque Isso, o que a gente tem que perfeito. lembrar é que as nossas ações na internet, ela não reverbera só para dentro da igreja. Ela reverbera para fora. A gente fala e é público. Testemunho, né? O nosso testemunho fica muito maculado. Porque, se um dos melhores exemplos que a gente tem para mostrar o amor de Cristo é a nossa comunhão enquanto igreja, o amor mútuo da igreja, e a gente está se engalfiando na internet, a gente está degladiando um ao outro na internet. Se a gente quer simplesmente ser o web crente que tem mais like do que o outro, cadê o nosso amor cristão? Cadê o respeito? Né? E eu digo isso nem só quanto, por exemplo, ao pastor Paulo Júnior, que eu já tive a oportunidade de estar com ele, e ele é uma das pessoas, talvez, uma das pessoas mais mansas no falar que eu conheço na minha vida. Assim, no trato, ele é extremamente manso. É uma coisa impressionante. Então, o pastor Paulo, né, ele é, de fato, uma pessoa que, de fato, muito mansa, né? Então, assim, eu acho que o grande problema que a gente precisa pensar é qual é o testemunho que a gente está dando dentro da internet, né? Não, e vamos ser sinceros, a gente espera que esses recortes, que essas falas fora de contexto, que frases, textos, sejam usados contra nós pelo mundo. Entendeu? Por aqueles que defendem teologia A, B, teologia... Que não tem compromisso com que Deus. não tem compromisso com Deus, a gente espera que eles tirem um trecho de sermão do seu contexto para agredir o pastor, a igreja, afetar a comunhão da igreja. A gente espera do pessoal lá de fora, que não tem nenhuma convicção de fé, que não tem nenhum compromisso com Deus. Agora, quando você vê irmãos que defendem o mesmo Deus, que muitas das vezes são da mesma igreja que eu falo realmente denominação, Sim. e eles tiram texto de contexto, eles tiram sermão de contexto, distorce aquilo, fazem um vídeo de 15 minutos batendo no indivíduo só para ganhar like, só para ganhar status, só para ganhar inscrito. Alguma coisa está errada. Sim. Ou o indivíduo não entendeu o que é comunhão, o que é defender com amor, o que é amar o próximo, ou realmente a gente está imerso numa cultura que foge muito da palavra de Deus. Uma outra questão é, pensemos o seguinte, fulano errou. Se eu quero exortar em amor e eu não tenho acesso, qual seria o melhor meio para falar com aquela pessoa? Eu acho que o meio mais fácil hoje para entrar em contato com pessoas que a gente não conhece é e-mail. Então não vou criar uma treta pública para exortar. Quem quer exortar realmente, dá um jeito de entrar em contato. dá um jeito de entrar em contato. Mateus 18. Se a gente não tem acesso pessoal, a gente tem condições. E antes você tem que pensar se realmente eu preciso
de alguma forma, entrar em contato com ele para exortar, né? Se você, de alguma forma, tem contato com aquela pessoa, ou é da mesma denominação, da mesma igreja e quer exortar, entre em contato com zelo, fala sobre ele, exortando ele com amor. O meio existirá. Você conseguirá. Você vai conseguir fazer. E se não, quer saber de uma coisa? Deixa quieto. Deus não me chamou pra ser o... Censor da internet. Exatamente. Ora por aquela pessoa. Você não precisa ser o cachorro de Calvino, né? Isso. Ora por aquela pessoa. Ora, entrega nas mãos do Senhor e diz assim, Senhor, eu não tenho acesso àquilo, àquela pessoa, o que ela falou. Eu entrego nas tuas mãos e vou tocar a minha vida de outra forma. Se alguém perguntar para mim sobre o assunto, eu vou falar, né, nos ambientes que são necessários. Talvez valha a pena realmente falar uma coisa mais própria, posso fazer, sem às vezes citar o nome, sem colocar, simplesmente personificar aquela discussão. E segue a vida no Senhor. Acho que o grande apelo nosso hoje, nesse episódio, para aqueles que nos assistem, e se a gente puder dizer alguma coisa para as pessoas, meu irmão, se você tem vivido atrás de ver as tretas da internet, as discussões da internet, os debates da internet, toma cuidado com o teu coração. Toma cuidado com o que está a tua motivação, tuas paixões. Porque a nossa vida não é isso. Não se resume a isso. Você devia estar muito mais preocupado em aquilo que a palavra de Deus tem a dizer na tua vida através de um bom sermão, através de um bom cântico, através da palavra escrita e a leitura dela, do que ficar vivendo em debate, das muitas visualizações que isso traz. E sempre vai trazer. As pessoas gostam de sangue. As pessoas gostam dessas coisas. Gosta da treta. Gosta da confusão. Mas crente não. Não era pra gostar, né? Sim, e aí que tá o ponto, Não era Zé. O que eu tô querendo colocar é que talvez nós estamos falando de pessoas que estão na igreja, mas não são da igreja. São ímpios que estão entre nós e que muitas vezes envergonham a igreja, envergonham o evangelho, exatamente por causa da sua impiedade e perversidade. E você está dando ouvido. Está gastando seu tempo ouvindo essas pessoas. Não faça isso. E agora, caminhando pro final dessa discussão, né? Quais conselhos práticos, assim, Rodrigo, como pastor, você poderia dar sobre esses aspectos que nós conversamos agora sobre discussão na internet? Voltando à palavra de Davi, pensando a questão da conquista dos corações, eu acho que a primeira coisa é, se essas pessoas realmente são crentes, a gente precisa orar por elas. Para que Deus ajude esses irmãos a tranquilizarem os seus corações e não estar entrando em todo tipo de questão. Eu acho que essa é uma primeira orientação. A gente precisa ter a sabedoria pelo que a gente vai brigar. Que nem o Ronaldo falou anteriormente. Vai ter coisa que vai valer a pena e vai ter coisa que não. E isso aí é para as pessoas que têm tido envolvimento com a tecnologia de maneira mais... As pessoas que estão mais expostas e têm se utilizado dos meios. Essa é uma questão. Para mim, a segunda questão é a respeito das pessoas que têm consumido esse tipo de mídia. É tipo assim, você precisa estar atento a todo tipo de problema. Acompanhar toda a treta. Vão ter tretas que vão valer a pena. Mas aí surge a pergunta, se vale a pena, é treta? Porque se é um bom debate, não é uma treta. E aí a gente precisa buscar mais sabedoria na palavra para saber se aquilo ali que está sendo dito é verdade ou não. Salomão fez isso perante o Senhor para poder ter um coração mais próximo. E era um homem que tinha que tomar decisões seríssimas. E aí isso aí é uma outra questão. Uma terceira, e eu acho que a gente consegue fechar com essa terceira questão, é busque se aprofundar no conhecimento da palavra para que você possa ajudar outras pessoas. Vão ter irmãos mais imaturos que a gente vai ter a oportunidade de aconselhá-los e chegar para dizer assim, isso aqui não vale a pena consumir, isso aqui vale a pena. E vai ter momentos que esse assunto ou esse canal, ou esse tipo de página que a gente segue ou seguiu, talvez ela deixe de valer a pena. Talvez mude a intenção, né?
não somente mude a intenção, mas perca a seriedade teológica que já teve. Porque às vezes mantém-se a seriedade e muda-se a intenção. E às vezes acontece o inverso também, né? É. A pessoa acha que está continuando séria, mas a teologia está indo para o espaço. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de coisa. E a gente precisa ser piedoso, buscar verdadeiramente o Senhor, orar por essas pessoas, orar para que a gente possa ajudar os nossos irmãos e para que os nossos irmãos mais imaturos na fé comecem a ter maturidade. Então, é cíclico? Vai ter que ajudar, seremos ajudados também e teremos que orar por essas pessoas. E às vezes, mandar um e-mail aqui e outro acolá. É verdade. E eu, terminando esse episódio, eu relembro a citação que você disse de Emílio no começo. Não tenham medo de dizer que não sabem, não tenham vergonha de dizer que não sabem. Muitas das vezes não é necessário nós entrarmos em várias das discussões que nós entramos. Então eu espero que você tenha gostado desse episódio. Cuidado com a treta, não entre em qualquer discussão desnecessária, mas se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos esse vídeo, se ele não for causar treta com ninguém. E sigam nossas redes sociais, assistam os outros episódios, outros cortes que temos aqui, inclusive vários deles com participantes. Fiquem com Deus, até o próximo episódio e até mais.